Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Lume, execução de projetos de iluminação. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Lume, Execuções de Projetos Elétricos, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. Está conosco hoje o nosso companheiro de doutrina espírita, de crença espírita, o Darlan de Freitas, lá da Sociedade Espírita Fé e Esperança da Vila Santos, Darlan. E o Darlan está de diretor de assistência espiritual lá na casa em que ele trabalha. Darlan, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui trazendo uma palavra, né, da doutrina espírita que tanto me ajudou e que também posso, né, ajudar a partir desse momento. Muito bem, muito obrigado. Darlan, hoje o nosso assunto não é apenas um assunto. Vamos explorar algumas, as maiores curiosidades que as pessoas têm. Alguma das maiores curiosidades, né, Moacir, que as pessoas têm a respeito da doutrina espírita. Algumas dúvidas também. Algumas dúvidas, exatamente. Na verdade, muito mais dúvidas do que propriamente curiosidades. Correto. E eu vou começar perguntando para ti, Darlan, quais são os pilares básicos da doutrina espírita? Em que a doutrina espírita se baseia na defesa da sua filosofia? Para falar, né, da doutrina, nós temos que falar de Kardec. Kardec, para construir esta obra formidável, que pode-se dizer, ele pensou muito bem no sentido de que, para uma grande obra, nós temos que ter um grande alicerce, uma grande base, né? E aonde ele foi buscar isso aí? Né? Através dos conhecimentos espíritas, né, dos médiuns. Quem conhece a doutrina espírita sabe que ele começou a consultar, né, os fenômenos na sua época e começou a estudar muito bem isso aí. Então ele se alicerçou primeiro, né, na ciência, né, e logo após na filosofia, com a consequência religiosa. Quer dizer, ele buscou esses conhecimentos, fez juntou as partes e construiu essa base fundamental. Então é nesses três princípios que a doutrina espírita, né, nos ilumina, né, nos dá uma estrutura bem maior do que outras religiões, né, porque está lá no Livro dos Espíritos, né, que aonde a ciência provar, né, que a doutrina espírita estiver errada, ela tem que deixar, né, a religião de lado e focar-se, né, na ciência. Né? Então, quer dizer, até hoje, passados 160 anos, até hoje não foi mudada uma vírgula. Né? Então, imagine que espírito de escola que teve, né, que foi Kardec, para nos trazer esse conhecimento fantástico. Né? Quanto preparo Kardec teve que ter para trazer todo esse cabedal de conhecimento? Quanta informação colhida naquela época, pelas dificuldades, porque era tudo por carta. Hoje é barbada, né? Tem um telefone, tem o WhatsApp, mas e naquela época, né? Que era por carta. Ele começou a analisar os fenômenos, tudo, e foi o que foi, né? É o que é hoje a doutrina, né? Com a sua obra.
Darlan, qual a relação da doutrina espírita com as outras religiões? O que você poderia nos falar? Eu, como andei por todas as religiões antes de me encontrar com a doutrina espírita, né, foi a única religião, né, que eu entendi que é a do fórum íntimo. É aquela religião assim, claro que todas levam a Deus, mas certo, por caminhos diferentes. Correto. Né? Então nós, de tanto pesquisarmos, irmos nas outras, né, segmentos religiosos, um dia eu pedi a Deus, né, para que Ele me iluminasse e me colocasse à minha frente, né, uma religião, uma doutrina filosófica, alguma coisa para preencher uma lacuna vazia, porque todos nós temos um sofrimento íntimo que ninguém sabe. Eu não sei o que passa pela cabeça do Macir, do Jade, né, de quem for. Sim. Né? Mas a gente sabe a dor que aflige a gente. Né? Então, foi a única doutrina que eu consegui, né? Estou dando exemplo meu, né? Mas muitas pessoas, né? E achar, né, um entendimento. Né? Porque tem muitas religiões dogmáticas, né? E querem impor. E a doutrina espírita não impõe nada, ela expõe. Isso. É isso que é a grande chave, né, desse mestre, né, que foi Jesus, né? Os ensinamentos de Jesus são fantásticos. Perfeito. Darlan, espiritismo, a palavra deriva de espíritos, certo? Isso. Agora eu te pergunto o seguinte, Darlan, é apenas o espiritismo cujos trabalhadores da doutrina espírita têm a possibilidade, é através apenas do espiritismo que nós podemos nos comunicarmos com os espíritos? Não. Desde os primórdios tempos, né, nós sabemos que houve as comunicações. Inclusive o primeiro livro psicografado que existe, né, na história foi Moisés, né? Onde ele subiu, né, e psicografou e trouxe as tábuas da lei. Quer dizer, ali teve um processo, né, um dos processos primeiros da psicografia. E sem contar, naquela época, também as pitonisas, né, e as outras cartomantes, né, que hoje nós temos como cartomantes, criaturas que têm a mediunidade. Né, e essa mediunidade, aguçada em muitas pessoas, faz com que elas ouçam e até se comuniquem com os espíritos. Então nós temos várias religiões, nós temos os católicos carismáticos aí, né, que estão fazendo, né, praticamente praticando o espiritismo dentro das suas, né, porque eles dão a entender, né, que é o Espírito Santo que se comunica e coisa assim, mas a gente sabe que muitos são espíritos de luz e outros são espíritos sofredores. Né? Darlan, Santo Agostinho, nos fale alguma coisa sobre este santo católico, né, que teve inclusive a inserção no Evangelho segundo o Espiritismo e também no Livro dos Espíritos, né? Exato. Principalmente a questão 919, né, que nos fala sobre o autoconhecimento. Isso. O que você poderia nos falar de Santo Agostinho? O Santo Agostinho, ele nasceu no norte da África, né? E no 3º século para o 4º século depois de Cristo, e ele viveu pregando, né, a sua vida, 70 anos da sua vida, ele dedicou 40 anos praticamente para o cristianismo, trabalhando. Perfeito. Né? Então ele usou aqueles ensinamentos que ele obteve e colocou em prática. Tanto é que é um espírito de escola hoje, nos traz essas, né, maravilhas que nós temos no Evangelho, no Livro dos Espíritos. Só quem lê para ver, né, que realmente é um espírito muito evoluído. Né? Significa dizer que Santo Agostinho hoje, no mundo espiritual, ele não tem religião. A religião, assim, é mais... Ele não é espírita, nem católico, é espírita, nem isso, exatamente. Quer dizer assim, a religião é um rótulo. A religião é um rótulo. Porque tem muito mais católico melhor que muito espírita. Com certeza. Né? Quer dizer, o rótulo não quer dizer nada. E tem muito ateu também. Exato. Melhor que muito espírita. Exatamente, né? Fazendo bem, ajudando, auxiliando, exato, pregando tudo aquilo espelhado no Cristo, fazendo hoje, auxiliando os irmãos, né? Hoje eu abri o jornal, vi ali o pessoal, né? Que coisa linda, levando um café da manhã às pessoas necessitadas. Tem muito espírita que nem dá bola para isso aí, né? Vamos dizer assim, não desfazendo, né? Mas existem,
criaturas que não dão bola. Muito bem. Qual é a relação que você poderia nos dizer sobre os espíritos de luz do espiritismo e os anjos do catolicismo? Por ser espírito, né, não quer dizer que seja anjo. Né? Claro que na doutrina espírita, para ser escolhido, porque essa escolha quem fez foi o Espírito da Verdade, esses espíritos que vieram complementar, criar a obra, né, do Livro dos Espíritos. Então isso aí foi escolhido pelo Espírito da Verdade, que nós temos o conhecimento, que seria Jesus e toda a sua pleiade, né, de espíritos, né, de luz. Então existem muitos espíritos, como o Santo Agostinho, o Lacordaire e outros. Né? Lacordaire era um espírito que teve vamos dizer assim, uma família religiosa, eram católicos, e ele era ateu. Depois de várias encarnações, né, ele foi entendendo e se tornou o quê? Lacordaire. Quanta mensagem linda traz ele para nós nos dias de hoje. Né? E o objetivo realmente de todos nós, né, Darlan, é chegarmos à angelitude, né? Através do trabalho incessante no bem, né? Porque Deus criou todos iguais, né? Simples e ignorantes. E o mesmo ponto de partida, né? Então esses espíritos que nós chamamos de espírito de luz, né? E que o catolicismo chama de anjos, né? São espíritos que já adquiriram uma condição, né, de puros espíritos, né? Espíritos bem evoluídos, né? Bem evoluídos, exatamente. Então apenas essa diferença seria... Exatamente, seria essa diferença. Né? Porque tem irmãos, né, que passaram pelo catolicismo, né, e tem muitos envolvidos em canonizar, né, as pessoas, e é santo isso, santo aquilo. Nós tivemos uma oportunidade na nossa casa, numa reunião mediúnica, que um espírito se comunicou e estavam querendo que ele fosse santo pela abnegação, pela humildade que ele passou durante a vida, e deu exemplo para todo mundo. Né? E aí um dia ele se comunicou e disse: pelo amor de Deus, não me leve flor lá, não me leve vela, porque eu não sou santo. E nós querendo fazer, né, um santo daquele espírito ali, né, que ele estava lá em sofrimento. Toda vez que chamavam ele vinha para o túmulo dele ver, né, os despojos carnais ali, o pessoal pedindo graça. Ele disse: mas eu não consigo nem me erguer, como é que vocês querem que eu salve e ajude vocês? Né? Então ele veio fazer um apelo: ó, pare com isso, eu não sou santo. Tá certo. Porque a visão nossa daqui é uma coisa, a visão que nós adquiriremos do outro lado é outra completamente diferente. Né? Exatamente. O que a gente acha que fizemos muito aqui, na visão do outro lado de lá, às vezes não fizemos quase nada. Né? Só aparentamos, vivemos muitas vezes de aparências. Exatamente. Darlan, como eu te disse fora do ar, o tempo passa rápido e o primeiro bloco está terminando. Muito bem. E nós vamos para o nosso intervalo, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais: Pampeira S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Lume, Execuções de Projetos Elétricos, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. E o nosso intervalo é rapidinho, é 2 minutos e a gente já volta. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Lume, Execução de Projetos de Iluminação. A nossa filha Esther nasceu no dia 6 de janeiro deste ano. Ela nasceu com uma síndrome rara, que só existem 51 casos em todo o mundo, e essa síndrome chama-se síndrome de Hattori. Em função dessa síndrome, ela nasceu com um fechamento precoce da sutura metópica,
que é a testinha, né? Ela nasceu com esse fechamento aqui. Com isso, ela precisa fazer uma cirurgia em torno de 2 meses, né, agora, e essa cirurgia ela tem um custo bastante elevado. A Esther ficou 28 dias na UTI do hospital e após ela sair da UTI, ela vai precisar fazer, a gente analisou e ela vai ser preciso ela fazer essa cirurgia que está estimada em R$100 mil. A gente conta com a ajuda e a solidariedade de todos. Estamos iniciando o segundo bloco do nosso programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos colaboradores que permitem que esse programa esteja no ar: Pampeira S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, LUBE, Execuções de Projetos Elétricos, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. Está conosco hoje, para quem não assistiu o primeiro bloco, o Darlan de Freitas, da Sociedade Espírita, aliás, Associação Espírita Fé e Esperança, lá da Vila Santos, aqui em Santa Maria. E a gente hoje não está falando apenas de um tema, mas sim de vários temas abordando com o Darlan. E para reinício do nosso papo, eu queria que pediria ao Darlan que esclarecesse, principalmente para aqueles telespectadores, aqueles ou que nos assistem pelo Facebook ou pelo YouTube, que ele falasse sobre semelhança ou diferenças entre mentor, guia e protetor. Existe alguma diferença ou é tudo uma questão de nomenclatura? Existe, né? Pelo estudo que a gente faz, são espíritos já bem mais evoluídos que nós. Sim. Né? E quando nós encarnamos, né, nós somos acompanhados durante a nossa viagem terrena por esses companheiros, principalmente o guia, né? O mentor já vamos pensar que é para Chico Xavier, para Joana, né, para Divaldo Franco, que são pessoas que vieram com uma missão enorme, bem maior do que as nossas, né? Então eles têm um mentor espiritual que é num nível bem superior, né? Mas o guia espiritual, esse companheiro, está sempre conosco. Então a gente diz assim, mas eu nunca vi, nunca falei com eles. Pois está perdendo a oportunidade, porque ele está, desde que nós encarnamos aqui na Terra, está conosco. E a ele que nós temos que dar ouvido muitas vezes, quando aquela voz da consciência nos fala, né? Para a gente acordar, não faz isso, é isso aqui, tem que fazer desse jeito. E aí a pessoa que não tem o conhecimento fica bem gavola. E muitos dizem assim, se não fosse eu, né, ninguém ia conseguir desvendar esse problema. Né? Muito pelo contrário, né, ele foi intuído e esse guia, né, foi lá e foi intuído pelo guia e certamente ele conseguiu. Sem contar também, por exemplo, hoje eu pedi aos meus guias espirituais, que me auxiliassem, me intuíssem, né, que me focasse aqui nesse programa para que eu possa ter, né, um discernimento da palavra, né, as colocações certas. Né? Então, claro que o guia, nós acreditamos, né, o guia espiritual ele tem a sua diferença para o mentor. Né? O mentor espiritual é um... Mas tu falaste que ele nos assopra através da voz da consciência, mas não raramente, aliás, na maioria das vezes, nós tapamos os ouvidos. Exatamente. Né? E ele se manda. Né? Eu digo, bom, eu te avisei, quando tu te vira. Então, muitas vezes eu já fui puxado a minha orelha, né? Porque eu não me preparei muito bem, às vezes, para uma palestra, né? Nas colocações, e quase me perdi. Ele dizia para mim, não te falei, né? Tu ficou olhando televisão, devia ter estudado mais, né? E claro que a gente tem que ser humilde e aceitar, né? Como um pai, né, chama a atenção do filho, né? Então o mentor, esse guia espiritual é o nosso pai espiritual, ele quer o nosso bem. Muitas vezes a gente não quer o nosso bem e transcorre no erro né, e vai colhendo isso aí. E ele está só analisando. Quando a gente erra, ele cai fora. Diz que eu te falei, eu te intuí, né? Tu não fez a tua prece, né? E assim vai.
né? Como um pai, né? Ele deixa a gente se quebrar para a gente construir, né? Porque nós estamos construindo um vértice, né? A nossa estrutura, que nem o Kardec quando, né, construiu os 3 pilares. Nós, para a nossa evolução, nós temos que construir a base fundamental da nossa vida para construir o vértice espiritual. Então nós temos que, né, vai cair, vai tombar e a gente tem que segurar e opa, não é assim, vou calçar melhor, né, para construir esse ser espiritual que todos nós queremos, né, é ser um ser espiritual futuramente, né, bem evoluído. Bem melhor do que bem antes. Melhor do que era antes, né? Isso. Para isso estão as marcas aí, né? E é paulada, e arranhão, é risco, e tombo, e levanta, né? Faz parte, né? Faz parte. Darlan, qual a visão espírita a respeito do mal olhado, do olho gordo? O que você poderia nos dizer disso? É tudo, né? Dentro da doutrina a gente estuda que é tudo energias, né? Então, para nós, não existe isso, né? O que existe são energias, né, de pessoas inferiores e superiores, né? Então, às vezes a pessoa tem uma energia de inveja, de cobiça, de ganância, e chega lá na tua casa, dá uma olhada numa planta que tu tem, coisa mais linda, no outro dia tá seca. Bah, mas isso é uma olhada, que criatura bem negativa. Negativa, né? Lançou energia negativa, né? Então é uma questão de formação de energia. Para nós não existe isso aí, né? Nós na doutrina espírita não tem esse negócio. Para a doutrina espírita não tem mal olhado, Não, isso não. Agora energia, energia tudo sim, é energia, né? Eu sou um gerador de energia, né? E se eu estou bem humorado, eu contamino vocês todos. Se eu não estou bem humorado, pô, que cara bem, né? Amargo, azedo, né? E tem pessoas que têm esse prazer de levantar de manhã cedo, cara amarrada, né? E outras pessoas alegres. Bom dia, só que seja para ti. Né? Já puxa o tapete e aí e essa é a energia que a gente fala. Né? Agora, Darlan, vou falar de uma coisa assim muito comum entre nós. A gente deixa eu desenrolar a língua aqui. A gente fica sensibilizado com certas pessoas que se apresentam e é muito comum a gente dar alguma coisa para as pessoas. Então vamos apelidar esse dar alguma coisa em dar esmolas. Dar esmolas. Que é uma coisa muito comum entre nós. Agora, qual é a diferença, se é que existe, qual é a diferença entre dar esmolas e fazer a caridade? Ela é muito grande, né? Dar esmola é tu te ver livre daquilo que tu não quer mais. Ou tu quer te ver livre da pessoa que vem te pedir a esmola, né? Então tu atira uma moedinha, tá, vai-te embora, né? Então é constrangedor muitas vezes, alguém vem pedir, né? A gente pega e dá para ser ver livre da criatura. Mas fazer a caridade é mais difícil ainda, né? Porque a gente tem que sair de si, deixar o egoísmo de lado e doar-se, quer dizer, auxiliar, ajudar, repartir, né? Se eu tenho um pão e estou com fome, eu tenho que repartir aquilo ali, vamos repartir aquele pão ali, vou passar fome, né? Aquilo ali é uma dificuldade para mim, mas eu não estou pensando só em mim, estou pensando no meu próximo. E essa é a caridade, né? É auxiliar aquelas criaturas mais necessitadas que nós, né? Levar, comprar um medicamento, dar uma cesta básica, auxiliar, né? Da melhor maneira possível que a gente puder as pessoas, de coração, de alma, sem pedir nada em troca, né? Porque às vezes as pessoas fazem a caridade, né? Te ajudei, não te esquece de mim, né? Quando tu estiver bem. Isso não é caridade, isso aí é uma negociata, né? Caridade é aquela que tu fez, isso não interessa. Tu me ajudou, não? Né? Exatamente. Existe a caridade material, né? Exatamente. E a caridade moral, né? Que é muito mais espiritual. difícil, né, Darlan? Exatamente. Que é a gente suportar, né? Tolerar aqueles que estão dentro do nosso lar, em primeiro lugar, né?
Depois, nossos companheiros, né, do trabalho, na rua, onde estivermos, né? Por isso que o indivíduo ele é colocado na célula máter, que é a família, ali onde estão espíritos endividados, né? E ali vai ser testada a nossa paciência, a resignação, a nossa fé, a nossa abnegação, tudo, né? Para ver se dali sai um indivíduo íntegro para a sociedade, para a humanidade, para se somar a essa humanidade. Então, a nós pais, esse mês eu dei uma palestra sobre a paternidade consciente, nós pais cabe a responsabilidade, né, de ensinar, alinhar os nossos filhos, dando, né, a moralidade a eles, a educação, né, o caráter, a formação dessa criatura, porque vai ser responsabilidade nossa, isso vai ser nos cobrado quando nós chegar na pátria espiritual. E aí, cadê o Moacir como filho? E aí, meu amigo, como é que tu, né? O que tu fizeste? Né? Não, ele foi um bom cara, né? Foi... Perfeitamente. A doutrina espírita nos diz que nós fomos criados simples e ignorantes. Eu sempre costumo dizer que esse ignorante, né, Moacir, sempre significa dizer sem conhecimento, e não naquele sentido pejorativo, né, que a gente costuma usar mais no sentido pejorativo. Exatamente. Quando chamamos alguém de ignorante, não queremos dizer sem conhecimento. Não, é para machucar, exatamente. Então, a doutrina espírita, os espíritos nos dizem que todos fomos criados simples e sem conhecimento. Né? Agora eu te pergunto o seguinte, e essas pessoas que têm, que a gente costuma chamar de dom, por que elas nascem com esse, entre aspas, esse dom, e outras nascem sem, entre aspas, esse dom? Nessa corrida, né? Nessa corrida de simples e ignorante, né, que tu falaste agora, muitos irão se destacar, muitos se acomodarão, né, mas muitos espíritos vão evoluir mais rapidamente. Por quê? Porque eles estão aproveitando, eles têm no instinto deles lá dentro a luz, né, a luz de Deus, e sabem e querem crescer e são motivados e vão se destacando. Aí eles, com esse conhecimento, o que acontece? Como nós estamos num mundo, né, da reencarnação, que passamos pelas reencarnações sucessivas, né, nós vamos guardando esse conhecimento dentro da nossa caixinha preta lá, que um dia a gente vai descobrir, né? E isso nós vamos reencarnando. Por isso que às vezes tu olha para uma criança que toca piano que nunca viu um piano, né? Tem pessoas que têm um dom realmente para a música, né? Eu tenho conhecidos que aprenderam piano, violão só ouvindo, né? Por quê? Porque ele traz consigo das outras vidas, né? É dado por Deus, ele traz por ele, exatamente, é mérito dele, né? Ele conquistou tudo isso aí. Certo. Ao contrário daquele que ficou para trás, ele vai evoluir, vai chegar a ser anjo, né? Angelitude, espírito, né, de luz, mas vai demorar um pouquinho mais pelo acomodamento, né? Que isso é normal, né? Nosso, né? Mas nós vamos com certeza evoluindo e vamos nos destacando. Ontem eu estava vendo um vídeo lá de uma criança, né, no WhatsApp, isso é fantástico, traz muita coisa boa. Vamos desenhar o seu amiguinho, desenha o seu amiguinho. Ele desenhou um amiguinho, acho que muitos já viram aí, de dentro para fora. Esse é a língua, aqui a laringe, aqui é o esôfago. Uma criança com 3, 4 anos desenhou todo o amiguinho dele de dentro para fora. De onde é que ele tirou isso? Então a gente, por isso que eu digo, a doutrina espírita ela é fantástica nesse sentido. Sem dúvida. Ela nos elucida, ela é fascinante, né? Ela nos contamina. Nos esclarece, nos ilumina, nos liberta. Exatamente. Né? Darlan, infelizmente estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Queremos, em nome do Moacir e meu, te agradecer mais uma vez pela tua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Ilustrando sobre esses assuntos que nós abordamos aqui. E agradecendo a ti, queremos agradecer também aos nossos apoiadores culturais
Pampeira S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Lume, Execuções de Projetos Elétricos, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. Muito obrigado e até o nosso próximo programa. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Lume, Execução de Projetos de Iluminação.